Graça e paz, igreja. Bom dia, boa noite. Espero que todos estejam na graça e na paz do Senhor, comunidade cristã Videira e todos aqueles que estão nos assistindo. Hoje é um domingo de Páscoa, comemorado aí pelos cristãos como sendo a ressurreição de Cristo, e nada mais oportuno do que nós estarmos refletindo um pouco daquilo que realmente aconteceu e também estarmos refletindo um pouco daquilo que Deus gostaria de falar conosco nesse dia. Então eu convido você, aonde você estiver, a estar fechando os seus olhos para conosco estarmos orando e falando com o Pai, pedindo que o Espírito Santo nos revele a verdade do Senhor para que toque o nosso coração. Querido Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos por esse dia, Pai. Te agradecemos, meu querido Deus, em nome de Jesus, pelo teu amor. O Senhor é maravilhoso, Pai. Te pedimos perdão pelos nossos pecados. Te pedimos perdão, meu Deus, em nome de Jesus, pela nossa inúmeras vezes aonde resistimos à tua vontade, aonde, Senhor, queremos tomar o controle da nossa vida, aonde queremos fazer aquilo que na verdade nós desejamos e não o que o Senhor deseja. Nós nos derramamos ante o teu altar, ante a tua presença nesse dia. Clamo a ti, meu Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra rema seja revelada aos nossos corações. A tua palavra, Pai, em nome de Jesus, fale com cada um de nós que está ouvindo e participando deste momento. Que as tuas sagradas escrituras realmente, Senhor, venham ser vivificadas em nosso interior. Não sejamos apenas ouvintes da tua verdade e não apenas conhecedores intelectuais da tua verdade, mas sejamos viventes da tua palavra viva. Em nome de Jesus, peço, querido Deus, em nome de Jesus, que o Senhor alcance a cada um neste momento, aonde eles estiverem, em qualquer canto deste mundo, Senhor, em nome de Jesus, e que eles sejam abençoados, que eles sejam ministrados, Pai. Que haja realmente um momento do Senhor com cada um, haja um momento do Senhor com a tua igreja. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém, amados. Como nós falamos, hoje é Páscoa, eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra, e para isso, gostaria que vocês estivessem lendo comigo o Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 36 a 46. Repetindo, Mateus 26, 36 a 46. E assim diz a palavra. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nenhuma hora pudesses velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Então, amados, como é conhecimento de muitos, quase todos, hoje é Páscoa. E a primeira Páscoa, ela foi comemorada, ela foi instituída pelo Senhor para o povo de Israel, que está citada no livro de Êxodo, capítulo 12, que foi o momento, na verdade, onde Deus estava preparando o povo dele para sair do Egito e atravessar o Mar Vermelho para uma nova vida, para aquilo que o Senhor tinha por propósito. Mas todo esse momento, ele tem um texto, ele tem um contexto por trás, tem uma revelação da parte de Deus que é importante nós compreendermos. Não quero entrar aqui no estudo profundo de toda a cultura dos hebreus, mas na graça da revelação da verdade de Deus sobre o que o Senhor quer falar comigo e contigo em relação àquele momento. Aquele momento que aconteceu lá no livro de Êxodo, certo? E que se repete até hoje, mas não mais por causa daquele momento de Êxodo,
mas por causa da manifestação daquele momento na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré, através da sua morte e ressurreição. E cita então no livro de Êxodo que o Senhor Pai, ele falou com o povo de Israel através de Moisés e Arão, instituindo o quê? No versículo 2 do capítulo 12 do versículo de Êxodo, ele institui a seguinte afirmação, determina a seguinte afirmação. Primeiro, cada família deveria estar pegando para si um cordeiro e um cabrito, dependendo do tamanho da família. Este cordeiro e esse cabrito, ele deveria ser guardado por 14 dias. Depois de 14 dias ele deveria ser sacrificado. O sangue do cordeiro deveria ser passado nos umbrais e nas vergas das portas. E aquele cordeiro teria que ser assado e comido com toda a família. Se a família fosse pequena, teria que chamar então vizinhos, os amigos, para estar participando junto daquele momento. E tudo que fosse dele assado teria que ser consumido. Assado, passado no fogo, teria que ser consumido. E junto com o cordeiro, comer também pães asmos, ou seja, pão sem fermento, e ervas amargas. Mas, amados, é interessante que toda essa simbologia que o Senhor deixou para o povo de Israel fosse para que fosse apontado, né? Porque a palavra do Senhor fala que o antigo ele é a sombra do novo, o novo é a revelação do antigo. Então fosse apontado para o Cordeiro Santo chamado Jesus Cristo de Nazaré. O povo ele teria que ter tido essa revelação. Por isso é importante quando nós lemos a palavra do Senhor, nós não devemos apenas ler com os olhos intelectuais, apenas olhos de estudiosos, mas estudar com o Espírito de Deus e olhar para aquela verdade e perguntar para o Espírito Santo: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo através da tua palavra desta verdade? E é interessante, amados, que logo no versículo 2 do capítulo 12 de Êxodo, o Senhor ele determina para o povo de Israel o seguinte: este será para vós o primeiro mês dos anos da sua vida. Ou seja, o Senhor está determinando que um novo momento está sendo construído, um novo momento está sendo instituído, que tudo o que era, tudo o que foi, ele já não tinha mais importância a partir daquele momento, porque aquele momento era o ano sagrado. Algo novo, algo fantástico, algo sobrenatural estaria acontecendo a partir daquele primeiro mês, que é o mês do nascimento. Quando nós nascemos, nossa vida começa a contar efetivamente de forma civil quando nós nascemos. Quando nós nascemos é feito uma certidão de nascimento, é colocado lá o dia, a hora, quem estava presente, os pais, todos os dados do nosso nascimento. A nossa vida começa a contar a partir daquele momento. Antes disso, que a gestação é o preparo daquilo que ia acontecer, porque até então o filho estava sendo gerado. Eu e você, nós estávamos sendo gerados no ventre de nossas mães. Ainda que hoje tenha recursos muito bons, mas nós não conseguimos ver com total clareza de detalhes como vai ser realmente aquela figurinha que está pronta para nascer, como realmente vai ser os olhos, a boca, como vai ser os pezinhos, como vai ser. Nós sabemos que está lá uma criança, que ela está saudável, está crescendo, está engordando, e sim, tem um tempo sendo contado até que ela nasça, e nascendo, começa então a contar a história da vida dela. Aqui no livro de Êxodo, para o povo de Deus, exatamente a mesma coisa. O Senhor estava contando o tempo, o Senhor estava marcando o tempo de algo extremamente profundo e grande que estava prestes a acontecer. Até aquele momento já haviam acontecido 9 pragas. 9 pragas já haviam sido derramadas sobre o Egito. 9. A 10ª definiria o nascimento do povo de Israel. Porque eles teriam que passar. Páscoa é passar, é passagem. Vem do hebraico o pechar, ou o passar aquele momento, passar aquele lugar,
passar aquela história, passar. Não é mais para ficar, é para passar, é para deixar para trás. E deixando para trás, então, institui-se o primeiro mês das suas vidas. Amados, em nome de Jesus, a Páscoa, ela é o primeiro mês espiritual das nossas vidas. A palavra do Senhor nos chama a atenção no Evangelho de João, quando o Senhor Jesus chega para Nicodemos e fala assim: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Ou seja, tudo aquilo que um dia foi na vida de Nicodemos, ele é passado. Foi, acabou. O nascer de novo significa, a partir daquele ponto, recomeçar. Passa do antigo, passa do velho para o novo, uma nova vida. Amém? Bom, então, tendo a lei como a sombra, tendo a lei como a sombra dos bens futuros, como diz no livro de Hebreus capítulo 10, o Senhor estava falando ao povo dele algo que aconteceria, que estaria para acontecer naquele momento propriamente dito, ou seja, marca a tua casa com sangue, coma do cordeiro, coma pão asmo, coma ervas amargas, permaneça dentro das suas casas com a sua casa marcada pelo sangue, fique ali permaneça, e apontando para aquilo que haveria de ser ainda, haverá o Cordeiro Santo único, que fará um sacrifício de morte pela vida de toda a humanidade, e será o último sacrifício. Estava apontando para aquilo que haveria de ser. Claro que o povo, ele habitualmente, nós como seres humanos, temos o hábito de fazer as coisas de forma religiosa, sem a revelação daquilo que está sendo ordenado. Fazemos porque Deus está mandando fazer. Às vezes nós oramos porque Deus mandou orar. Às vezes nós jejuamos porque Deus mandou jejuar, mas às vezes nosso coração não está ali, às vezes nosso desejo não está ali, às vezes fazemos muito mais por obrigação e temor do que por amor. Muitos daqueles que passaram sangue nas vergas, comeram o cordeiro, participaram com seus familiares, foi por ordenança, não por fé. Como muitas vezes hoje nós, ainda vivendo o tempo da dispensação da graça, acabamos vivendo a vida com Deus muito mais com o medo da eternidade do que com o prazer de viver a vida de Deus na terra e na eternidade. O Senhor Jesus, ele afirma nas Sagradas Escrituras: é chegado o reino de Deus. Ou seja, nós estamos vivendo o reino de Deus. Nós devemos viver o reino de Deus. Nós devemos clamar que o reino de Deus venha sobre nós e em nós nesta terra. Quando nós morrermos, nós vamos para o reino como deveríamos realmente estar vivendo. Só que enquanto isso, aqui nessa terra, nós devemos estar vivendo como fazendo parte do reino, embaixadores do reino de Deus. O mundo, ele é para nós apenas um lugar de passagem e não mais do que isso. Não devemos amar este mundo, estarmos criando raízes neste mundo, porque na verdade o nosso mundo não é aqui, é um lugar de passagem. Amém? E quando o Senhor, ele afirma então que o cordeiro ele tem que ser sacrificado, e esse cordeiro ele tem que ser sem mancha, tem que ser sem marca, tem que ser sem ruga, tem que ser perfeito. Tudo que a gente tem que oferecer para o Senhor, amados, a gente tem que oferecer o melhor. Porque o Senhor, ele deu para nós o seu melhor. Deus Pai deu o seu Filho perfeito, santo, sem marca, sem defeito, íntegro, sem nenhuma observação humana, ainda que alguns incrédulos tente aferir a Cristo características humanas, e na verdade o homem ele tenta fazer isso, aferir a Cristo características humanas falíveis, para poder justificar a sua incapacidade de conseguir compreender que alguém veio no mundo e esteve no mundo, caminhou pelo mundo, sofreu as opressões deste mundo e não foi marcado pelo mundo, passou por aqui sem pecado. Então é mais fácil eu acreditar que às vezes Jesus pecou ou que ele foi igual a mim
do que acreditar que eu posso ser igual a Ele. O Senhor Deus, Ele deu para nós o seu melhor, o Cordeiro perfeito. E quando o Senhor nos pede como oferta, Ele também nos pede do jeito que nós estamos, só que a troca é injusta, porque o Senhor pede de nós o que nós somos, ou seja, cordeiros totalmente imperfeitos, cheio de defeito, cheio de pecado. Mas claro, nós, como oferta, nós não servimos. A oferta maior está sobre nós, Jesus. E é por isso que nós somos recebidos na presença do Pai, por causa do Cordeiro Santo de Deus, e não por causa de nós. Nós não somos perfeitos. Nós deveremos nos aperfeiçoar, nos transformar como homens e mulheres de Deus na pessoa de Jesus. Ele é o perfeito, Ele é aquele que morreu por mim e por você. E este que morreu por mim e por você, na cruz do Calvário, como cita nos evangelhos, mas eu vou citar o evangelho de João aqui, ele grita, está consumado, né? Está pago, ou tetelestai no grego, que significa, olha, toda e qualquer nota, toda e qualquer acusação, tudo que um dia foi, já está pago, ele já está comprado, né? A acusação foi comprada, ele é livre, está livre, essa pessoa está livre. Então, quando o Senhor ele já gritou isso na cruz, Ele torna eu e você livre, meu amado. Ele nos passa, Ele nos tira dessa condição humana deste mundo, Ele dá para nós uma nota aberta, ou seja, sem acusação, para que nós possamos caminhar uma nova vida, escrevendo uma nova história, sem nenhuma marca. O antes foi anulado. O depois, ele tem que ser dia a dia apresentado diante do Senhor, uma nota branca, e guardar o coração para que assim permaneça. O povo de Israel, lá em Êxodo, passado 9 pragas, na 10ª sai, atravessa o mar Vermelho, a passagem, atravessa o deserto, 40 anos, não deveria ser, todavia, não é o mérito da pregação, não é o mérito dessa palavra, mas não deveria ser 40 anos, ficaram lá durante 40 anos, sendo transformados por Deus para ser o povo que o Senhor sonhou para estar com Ele. Querido, deixa eu falar uma coisa para ti, entenda bem, todos esses sinais e símbolos que a palavra do Senhor deixou para nós como filhos de Deus, sejamos nós, judeus ou não, são na verdade olhando, atentando para o nosso coração, para que chame a nossa atenção. Sabe quantas coisas o Senhor tem feito por mim, por você, como filhos, como igreja, para chamar a nossa atenção, para chamar nós para perto dele. Sabe, eu tenho visto e ouvido muitos testemunhos de muitas pessoas, sabe, pessoas que foram livres das drogas, da prostituição, do alcoolismo, mas dentro desse conjunto de pessoas transformadas, eventualmente sempre aparece alguns que eles são libertos e eventualmente ficam caindo no mesmo erro, no mesmo pecado, porque na verdade não foram efetivamente libertos. Porque se a casa ela é limpa, a casa ela é ordenada, mas um novo dono não faz parte daquela casa, o antigo dono vem fazer o requerimento da casa de novo, conforme diz a palavra. Olha, se tu for liberto, ainda bem, então o espírito imundo ele é tirado de dentro da casa, sua vida, minha vida. Mas se o novo dono, o Senhor Jesus, ele não vem fazer a morada efetiva, por completo, na minha vida, na sua vida, o antigo dono, o maligno, Satanás, ele vem ele mais 7 principados para juntos destruir de uma vez a vida daquela pessoa. Então não adianta eu ser apenas transformado, ser abençoado. Tenho visto muitas pessoas falarem assim, ai, como Deus me abençoa, como Deus me cuida, então eu estava precisando de um dinheiro para pagar uma conta, eu estava precisando de um emprego, Deus me deu um emprego. Quantas coisas Deus tem feito pelas pessoas e realmente tem trabalhado em favor das pessoas. Só que ainda assim, aquelas pessoas, elas não conseguem reconhecer que é necessário ter um novo dono naquela casa. E ainda continuam mandando na própria casa.
e não deixo que o Senhor Jesus seja o governante daquela casa. Meu amado, veja bem, passar o sangue nos umbrais da porta não é apenas um símbolo. Na verdade, é um símbolo que por trás tem que ter uma ação. Por trás é necessário ter uma ação. A carteira de motorista, minha e sua, ela é um símbolo que oficializa a seguinte condição: eu fiz todos os procedimentos necessários para aprender a dirigir, paguei o preço necessário e diante da lei natural eu posso dirigir. Mas o que define se eu sei dirigir não é a carteira, mas é o fato de eu saber dirigir. Porque eu sei dirigir é que eu tenho que ter a carteira. Se eu primeiro der um jeito maligno de comprar a carteira e não saber dirigir, não me define como motorista. Eu preciso primeiro ser para depois evidenciar aquilo que eu sou. Símbolos é para evidenciar aquilo que é para acontecer dentro da nossa vida. Sangue nos umbrais das portas é para evidenciar o que está dentro da casa. Amém? E assim, então, depois daquele sangue marcado sobre os umbrais da porta, naquela noite, passou o espírito de morte, o anjo da morte, sobre todo o Egito. E ali, então, toda a casa que não tivesse o sangue sobre os seus umbrais e vergas, o primogênito daquela casa morreu, foi morto. Porque Deus assim instituiu. Presta bem atenção, amados. Deus assim definiu. Amém? Algumas coisas acontecem, não é porque o diabo está fazendo, é porque Deus está fazendo. Ainda que eu não concorde, ainda que eu não aceite. Porque, primeiro, o Senhor está falando com o povo dele. Então é a primeira coisa que eu tenho que colocar no meu coração. Eu preciso fazer parte do povo de Deus. O Senhor não estava falando com o egípcio. O Senhor estava falando com o judeu. Então veja bem, esses dias, Deus não está falando com aqueles que não creem em Jesus. Deus está falando com aqueles que creem em Jesus. Credo, pastor, como pode? É verdade. Deus ama vidas, mas as vidas têm que ter a marca dele, tem que ter a identidade dele, tem que fazer parte da vida dele. Porque Deus tem parte com aqueles que têm parte com ele. Deus tem parte com aqueles que creem na pessoa de Cristo. Porque não adianta Jesus ter morrido por mim e por você na cruz do Calvário e eu saber disso. Saber não me define cristão. Aceitar e viver como o Senhor espera me define como cristão. E aí sim eu vou dar frutos, eu vou gerar frutos. Então, dentro do contexto da ótica de Deus, é necessário que eu seja parte do povo de Deus. E não egípcio, e não mundo. Eu não posso ser mundo. Eu preciso ser parte integrante do povo de Deus. Exatamente para que o espírito de morte não passe sobre a minha casa, sobre a minha vida. E quando eu estou falando isso, eu estou falando de qualquer coisa que o mundo tem levantado contra o próprio mundo. Amém? Então, amados, ou melhor dizendo, foi a primeira Páscoa. E é interessante, queridos, que conforme nós lemos no Evangelho de Mateus, nós encontramos aqui, uns instantes antes do Cordeiro chamado Jesus Cristo ser imolado, ser morto por mim e por você. E dentro desse contexto de situação que ele estava vivenciando, de opressão e tristeza, que nós chamamos de paixão de Cristo, eu gostaria de trazer algumas reflexões, alguns entendimentos pessoais que Deus tem falado comigo. Eu espero que Deus fale contigo também, mas que também possa ministrar aos nossos corações. E a primeira deles é interessante que nós começamos a ler o Evangelho de Mateus e nós encontramos Jesus pegando os seus 12 discípulos e indo para um lugar que era muito comum para eles, que era o Jardim do Getsemane. Não era incomum aquele lugar era um lugar comum, era hábito eles se encontrarem ali, ficarem ali, trocarem ideias, conversarem, discipularem, estarem juntos. Isso não era incomum, era comum. E no momento de dor, de tristeza, que Jesus sabia que estava chegando o momento dele, ele pega os seus e ele leva para esse momento, para aquele lugar. Sabe, é interessante que acontece
acontecem algumas coisas naquele lugar. Primeiro, ele chama os 12, e os 12 vão com ele. Chegando os 12 naquele lugar chamado Getsemane, ele fala para os 12, ó, fica aqui, que eu vou ali orar. Só que antes dele sair, ele olha para Pedro, João e Tiago, fala assim, vem comigo. 9 ficam sentados, e 3 vai com ele. E vai lá então, esses 3 junto com Jesus. Ele caminha um pouco mais adiante, e ele fala para Pedro, João e Tiago, fica aqui, que eu vou logo ali orar. E velai comigo, ou seja, e orai comigo, permaneça em oração comigo. Ele deixa os 3 ali um pouco separados, vai um pouco mais adiante, e aí ele começa a conversar com o Pai, a conversar com Deus. Sabe, aquele era um momento de muita tristeza, queridos. Ele estava muito triste, ele estava muito angustiado, né? Se vamos trazer para sentimentos humanos para que possamos compreender o que ele estava vivenciando naquele momento. Então ele estava entristecido, ele estava angustiado, a alma dele estava abatida. E esse sentimento que havia sobre ele também estava sobre os seus discípulos. Os seus discípulos também estavam experimentando esse sentimento de angústia, tristeza. E essa tristeza trazia um abatimento físico muito grande. Estavam juntos. Sabe, amados, a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar dentro de todo esse contexto é que tem coisas na nossa vida que nós vamos ter que passar. E nós vamos ter que passar. E aquele momento de ter que passar significa que eu tenho que me retirar. Sabe, me retirar de cena não significa estar só. Significa que eu tenho que estar perto daqueles que estão comigo, que fazem parte da minha vida. Eu preciso chamar eles para perto de mim. Em momentos de dor, em momentos de dificuldade, em momentos de angústia, eu preciso estar perto daqueles amigos, quase irmãos, sabe? Aqueles amigos, irmãos em Cristo Jesus, aqueles que acrescentam na tua vida. Eu tenho que chamar essas pessoas para estarem perto comigo e orar comigo. E eu vou lá orar com elas, e aí eu chamo elas para estar perto. E dentro desse contexto, existe aqueles que vão estar com você um pouco mais distante, e vão estar com você aquele grupo que um pouco mais perto. Existem amigos para muito perto, existem amigos para perto, mas todos são seus amigos. Sabe, é importante entender, mas que Deus, Ele quer tratar comigo. É necessário eu permitir que Deus trate comigo algumas coisas. Tenho, dentro do contexto da vida cristã, experimentado muitas situações onde Deus, às vezes, quer tratar com a igreja dele, quer tratar com o povo dele, quer ministrar no coração do filho dele, da filha, de uma forma muito específica. E é com o filho, é com a filha, é com aquela pessoa. E aquela pessoa, ela vai e começa a espernear e gritar e brigar com Deus. Sabe, para Deus fazer acontecer em mim todo o plano e sonho dele, eu preciso permitir que a obra dele em mim se conclua, se complete. Caso contrário, eu vou viver de promessa, mas não do propósito. A promessa é aquilo que Deus quer fazer acontecer. O propósito é eu saber que Deus quer fazer acontecer e eu estar disponível para ser manifesto em mim a vontade dele. É interessante que quando eu navegando pelas redes sociais, eu vejo muitos cristãos colocando nas redes sociais: estou angustiado, estou entristecido, estou abatido. Meu amado, falar uma coisa para ti: rede social não é gabinete pastoral. Rede social não é a sua sala de oração. A palavra do Senhor fala o seguinte: olha, quando você for orar, você faz o seguinte: você entra no teu quarto, fecha a porta atrás de você e fala com Deus em secreto. Você não está bem? Fala com Deus em secreto. Não, eu estou bem, beleza, então beleza. Se você está bem, grita para o mundo que Jesus é maravilhoso. Se você não está bem, chama perto de você aqueles que vão acrescentar na sua vida. Mas o momento do teu quarto sozinho você vai ter que viver. E é você e Deus, porque Deus quer falar contigo, é com você, é comigo. Ele quer tratar de forma pessoal. Deus é um Deus pessoal. Ele tem um plano macro para toda a igreja, para todos nós como povo de Deus, como reino. Mas Ele tem um plano específico para a minha vida, um propósito específico para a minha vida, para a tua vida, para a nossa vida. Não é igual. É igual filhos na casa do pai. Antes as famílias tinham vários filhos, né?
pelo menos dentro do contexto da região onde eu moro. Meus avós tiveram 13 filhos, outros tiveram 12 filhos. Aí já caiu para meus pais, tiveram 4 filhos, um faleceu, ficou só 3. E aí agora chegou, por exemplo, para a minha geração, hoje tenho 2. Veio diminuindo, mas é interessante que independente, cada um tem a sua característica, cada um tem um propósito dentro da história da família. E todos são extremamente importantes, e todos são extremamente amados, todos são de igual forma aos olhos dos pais, amados e importantes. Ninguém vai abrir mão de um único filho. Por quê? Porque é importante. Nós temos um propósito. Você tem um propósito. Nós temos um propósito. Todavia, Deus quer tratar comigo para que esse propósito se manifeste. E aí eu não consigo entender que Deus quer falar comigo. E aí eu começo a gritar no Facebook: ai Deus, eu estou me entristecido, estou triste, estou chateado. E quando não, nós começamos a culpar as pessoas porque nós estamos tristes. Nós não entendemos o que Deus quer falar comigo, não entendo o que Deus quer ministrar no meu coração, e eu começo a culpar o irmão. Meu amado, deixa eu falar uma coisa para você, querido. No momento de dificuldade, não é hora de você perder os seus amigos em Cristo Jesus. É hora de você chamar eles para perto. É hora de você chamar eles perto de você. E deixar que Deus faça o processo. Eles vão estar lá a todo momento, quando você precisar. Não é momento de afastar. Não é momento de estar sozinho. Você vai estar sozinho com Deus, mas com aqueles que junto com você te amam, caminham contigo, entendem que Deus na sua vida, entendem que Deus está na sua vida e que querem realmente ver a Deus fazendo acontecer na sua vida. Não é hora de você abandoná-los, não é hora de, na verdade, você entender que é algo pessoal, é Deus e você. Você chega e fala: ora comigo, por favor, ore comigo. E a pessoa começa a orar contigo. Mas veja bem, a pessoa ela vai sentir o peso da sua angústia, ela vai sentir o peso da sua dor, ela vai sentir o peso da sua tristeza, ela vai sentir tudo aquilo que você está passando. Só que ela vai sentir também o cansaço. E em algum momento ela pode dormir. E dá a impressão, às vezes, que a pessoa não está totalmente embarcada contigo naquela situação, não. E aí você ora, igual Jesus, né, voltou. Ô Pedro, nenhuma só hora pode velar comigo. Nenhuma só hora pode estar comigo nessa situação. E deixa ali Pedro, João e Tiago novamente acordados. E volta para ter mais tempo com Deus. Angustiado, porque ele seria levado a completar o propósito de Deus na vida dele. Amados, a palavra do Senhor fala no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 3, que de novo não pode ver o reino de Deus, não pode fazer parte do reino de Deus. Mas quando o Senhor falou isso para Nicodemos, a gente acha muito até poético, né? Nossa, que bonito. Vamos nascer de novo. É necessário, vamos precisar mudar de novo. Só que para eu nascer de novo, existe uma palavra que antecede o nascer de novo, que é a minha morte. Eu preciso morrer. Eu preciso deixar de existir como eu era, para eu existir como Deus quer que eu seja. O que Jesus estava passando nesse exato momento era exatamente a preparação da sua morte. Ele tinha vivido na terra como homem de Deus, mas natureza humana. O pecado não lhe tocou, não foi contaminado pelo mundo, passou o santo imaculado. Só que ele teria que ser glorificado, ele teria que ressuscitar dos mortos, ele teria que nascer de novo. Ele teria que nascer de novo, ou seja, vencer a morte e o inferno, para que eu e você nascesse de novo e vencesse a morte e o inferno. Só que o morrer existe. E a angústia e a dor muitas vezes acontecem no momento em que eu estou precisando, ou Deus me chamando para falando para mim assim: olha filho, olha filha, é hora de morrer. Morrer para quê? Para você. Porque o meu propósito ele vai se completar na tua vida quando você morrer. E quando você morrer,
plenamente aquilo que eu tenho para fazer, para manifestar na sua vida, eu vou conseguir fazê-lo. Queridos, nós precisamos nascer de novo. Páscoa não é para comer chocolate. Páscoa não é para brincar de esconder o ovinho que o coelhinho escondeu e trouxe para as crianças, enganando e iludindo crianças. Páscoa é para nos arremetermos à palavra de Deus e à presença do Senhor, para que aquilo que Deus sonhou para mim e para você, como filhos, nação e povo dele, aconteça. Precisamos pegar as coisas da nossa vida e pôr no seu devido lugar, consertar, ajustar. Precisamos pegar tudo aquilo que é de Deus e colocar realmente no seu devido lugar. Nesse momento, o coelho tem que morrer. E não importa se é tradição, não importa se ensinaram, não importa quem ensinou, não interessa, não é de Deus. O coelho tem que morrer. O chocolate, o ovo, tem que morrer. Não importa quem ensinou, não importa a tradição, importa que tem que morrer. Por quê? Porque o cordeiro, e não o coelho, este morreu por mim e por você. Porque o cordeiro, e não o coelho, este ressuscitou por mim e por você. E o Senhor nos convida a comer a carne do cordeiro, ao pão asmo e às ervas amargas, e não a comer chocolate. Pão asmo significa pão sem fermento, incontaminável. Ervas amargas significa que aquilo que eu como, nem tudo aquilo que eu vou comer na minha vida com Deus vai ser doce, mas tudo vai me fazer bem. É amargo, faz bem. Amém? Em nome de Jesus. Segundo ponto que eu gostaria de compartilhar. Os seus amigos não vão fazer tudo por você. Estar contigo, caminhar contigo na fé, andar contigo na fé, não é fazer por você. Então, estava lá Jesus e os seus 12 discípulos, apóstolos e amigos. Porque para caminhar junto, meu amado, tem que ter uma aliança de discipulado, mas tem que ter uma aliança de amizade. Tem que ter um vínculo mais alto. Não é apenas uma obrigação, é amigo quase irmão, como diz a palavra no livro de Provérbios. Mas ele chamou para si os 12 e deixou separar dos 12. Dos 12 separou 3, vem comigo. Só que o ir na presença de Deus, o estar na presença do Pai, o buscar da presença de Deus, foi de Jesus. Então, às vezes a gente joga, às vezes, muito a questão do peso do fazer para o outro, para o próximo. Amados, nós como igreja, nós temos que orar uns pelos outros. Nós temos que cuidar uns dos outros. Até porque somos corpo e é impossível você bater o dedinho do pé, você arrancar a unha do pé e você não sentir dor no corpo todo. O corpo todo vai sentir, independente das extremidades do corpo onde você se machucar. Todo o corpo vai sentir, isso é óbvio. A comunhão do corpo é extremamente necessária, faz parte do reino de Deus e da necessidade de viver juntos como igreja e da dependência de Cristo, que é o cabeça da igreja. Isso é o óbvio, como filhos de Deus, que precisamos viver. Mas aquilo que é pertinente para mim viver, para mim fazer, para você viver, para você fazer, é você que tem que fazer. Eu não posso ficar transportando para o outro. Eu não posso ficar jogando para o outro fazer. Você pode pedir para o seu amigo na sua escola te ajudar a fazer o dever de casa. Puxa, eu não entendi, me ajuda. Teu amigo vai te ajudar, mas fazer vai ter que ter contigo. Você pode pedir para alguém te ajudar a cozinhar. Vai te ajudar, mas veja bem, você vai ter que aprender. Teus pais, hoje, se você cozinha, se você lava, se você passa, provavelmente você teve o privilégio de aprender com alguém da sua caminhada na vida natural. Mas na vida espiritual também é assim. Nós devemos aproveitar todas as oportunidades que Deus nos dá de aprendizado, saber que nós podemos contar com pessoas, saber que nós devemos caminhar com pessoas, mas saber que sim,
Nós é que vamos ter que fazer as coisas que Deus falou para eu estar fazendo em determinado momento da minha vida. Ainda que eu esteja esperando que as pessoas estejam junto comigo naquela, ainda que eu esteja angustiado por aquela situação, ainda que eu tenha medo e insegurança, e eu volte e vejo alguém dormindo, achando que a pessoa não está se importando, mas a pessoa está se importando, ela só está tão cansada quanto você, mas está lá contigo, mas o fazer é seu. Os pais não vão poder fazer o resto da vida para os filhos aquilo que o filho tem que fazer. O filho precisa fazer aquilo que os pais têm ensinado. Amém? E esse é o momento de amadurecimento. Quando nós entendemos que nós temos que fazer, contando com o apoio, sim, de alguém por trás de nós. Estamos juntos. Mas você vai ter que encarar essa, você vai ter que fazer essa. É o momento de nós amadurecermos. Queridos, não permita que momentos de transformação de Deus na sua vida, que dói. Sim, em alguns momentos vai doer. Em alguns momentos vão ser bem tranquilos. Deus vai falar com você, você vai obedecer, você vai entender, vai ser bem transparente debaixo do mover do Espírito Santo. Em outros momentos vão ser momentos mais difíceis, porque você está morrendo para ti mesmo e você precisa nascer de novo, e aquilo que você está morrendo é mais complicado você abrir mão, então automaticamente é mais difícil, dói mais. Aquele momento não é um momento de você estar culpando ninguém, é um momento de amadurecimento. Sabe, Deus espera de nós, homens e mulheres cristãos, pessoas amadurecidas e não mais crianças. Não devemos mais ser crianças. Nós temos tido oportunidades atrás de oportunidades, ano após ano, ouvindo falar de Páscoa, vivendo Páscoa, é uma Páscoa nominal, comemorando Páscoa, ainda que uma Páscoa nominal, mas o que o Senhor quer de nós é que nós venhamos a subir este nível de vida com Deus e trazer para o nosso interior, para que se manifeste em nosso exterior, a transformação de uma vida regada debaixo do governo e do cuidado de Deus. Amém? E por fim, ainda que por mais difícil, amados, em alguns momentos o comer as ervas amargas, como diz no livro de Êxodo, capítulo 12, vai ser necessário. Por exemplo, Jesus, quando ele estava orando, ele chegou para o Pai e falou assim: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, contudo, seja feita a tua vontade. Erva amarga, não dava para passar, teria que comer, não dava para abrir mão, teria que vivenciar aquilo. Sabe, queridos, tem horas na nossa vida que a gente precisa acordar e deixar bem claro para nós, não é para o mundo, é para nós mesmos, que não dá para fugirmos mais de situações. E algumas coisas são amargas, mas que trazem cura. Não dá mais para a igreja fugir do perdão, mas do perdão sincero, o perdão verdadeiro, aquele que produz fruto. O perdão que produz fruto, ele restaura a vida das pessoas e restaura famílias. Sabe, a igreja muitas vezes tem vivido um perdão nominal. Olha, eu te perdoo em nome de Jesus. Eu te perdoo. Se perdoa, mas ainda continua sentindo dor por aquilo que foi feito. Ainda continua ressuscitando os mortos, né? Isso é muito comum na vida de casais. O casal pede perdão um para o outro e depois, na primeira discussão, e entenda-se aqui, discussão não é briga, né? Porque discussão, ele deveria ser, no âmbito natural, a oportunidade para a exposição de ideias e ajuste, alinhamento das ideias e dos propósitos. Todavia, quando falta o mover espiritual sobre aquela discussão, vira uma briga. E quando vira uma briga, ressuscita os mortos. E aquilo que havia sido já pedido perdão ou perdoado, de repente nasce de novo. Mas aquele dia você falou isso, mas aquela vez você falou aquilo. E começa a trazer a memória, não aquilo que traz esperança, mas traz a memória aquilo que traz morte. Sabe, é importante que nós permitirmos que o Espírito Santo do Senhor, ele faça nascer em nós, efetivamente, um perdão que gere frutos. A igreja não pode mais fugir de um perdão sincero e verdadeiro.
A igreja do Senhor Jesus, na face dessa terra, precisa pedir perdão de verdade. A igreja do Senhor, ela precisa se envolver com as coisas do Senhor, com as coisas que são realmente do Senhor. A igreja do Senhor, ela precisa desligar a televisão. A igreja do Senhor precisa desligar as redes sociais perniciosas, os canais perniciosos. E precisa começar a enxergar o que a palavra do Senhor diz para si próprio. E começar a viver para si próprio. Viver para si próprio no sentido de Deus faz em mim primeiro. Muitas vezes nós ficamos que nem fariseus, cobrando que o outro seja aquilo que nós não estamos sendo. Sabe que esses dias um irmão chegou para mim e falou assim: pastor, eu cheguei para fulano e pedi perdão. A pessoa, ela chegou para mim, olhou e falou assim: olha, eu não estou preparado para te perdoar. Mas era um cristão pedindo perdão para outro cristão. Tentando viver aquilo que Deus nos ordena como cristão, mas não por legalismo, mas porque no coração dele ele tinha que consertar aquilo. E quando ele chegou no outra pessoa que ele precisava que fosse liberado o perdão, a pessoa falou assim: não, eu não estou preparado para te perdoar. Mas isso fica evidente o quão superficial é o perdão dentro da igreja. Nós somos igreja, amados. Nós precisamos ser e viver como igreja. A igreja do Senhor, aquela igreja fracassada, sabe aquela igreja que não somos mais nós, mas aquela igreja fracassada, aquela uma que o irmão cumprimenta dentro da igreja, mas não cumprimenta fora. Sabe, o irmão que fala a paz do Senhor, mas na verdade está querendo morder o pescoço do outro. Não, o irmão que diz que ama, mas na verdade não tem nenhum ato prático de amor em relação ao próximo. Então essa é a igreja fracassada. Essa é a igreja que Deus não quer mais por mim e para você. Nós precisamos ser a igreja que o Senhor tem esperado que nós sejamos. E meu amado, quando Deus, eu estou falando, compartilhando com vocês essa palavra, eu estou falando porque Deus, ele tem trabalhado na minha vida desde quando eu me conheço dessa forma. E tudo aquilo que eu compartilho, Deus, ele tratou e trabalhou comigo primeiro. E alguns itens, inclusive, algumas ministrações, Deus tem trabalhado até hoje. Sim, tem trabalhado até hoje. Como diz o apóstolo Paulo, eu não julgo que eu já alcancei tudo de jeito nenhum, mas também eu julgo em Deus que eu não aceito não viver tudo que Deus tem para a minha vida. Em nome de Jesus. Aquele momento onde que nós temos que permitir que o Senhor, ele nos confronte, como confrontou Jacó lá no Val de Jaboque. Qual é o teu nome, qual é o teu comportamento? Que Páscoa é essa que não muda nossas vidas? Que Páscoa é essa que não transforma a nossa essência como cristão, como filho de Deus? Precisamos ser transformados, nosso interior precisa ser transformado. Precisamos pegar todas as coisas que nós somos e começarmos a colocar muito bem ordenados na nossa vida. Precisamos pegar a nossa família, homens de Deus, sacerdotes do Senhor, aqueles que foram chamados para cuidar das suas casas. Homens, peguem sua esposa, peguem seus filhos e comecem a colocar as coisas em ordem dentro da tua família, mas debaixo da unção e da graça de Deus, do cuidado e do amor do Senhor. Homens tementes a Deus, mulheres tementes a Deus, cuidando de uma família temente a Deus. Oportunidade que o Senhor está dando nesse exato momento, onde todo mundo, quase no mundo, está recluso em suas casas, de quarentena. Uma quarentena, na verdade, permitida por Deus, para a gente começar a colocar em ordem o nosso mundo interior. Em nome de Jesus. Entenda isso. E por fim, queridos, foi por amor. Quando o Senhor Jesus, o Senhor Deus Pai, ele permitiu que o Senhor Jesus, ele morresse, não é porque ele não amou, é porque ele amava muito. Ele amava muito o próprio Filho e ele amava a humanidade. Ele precisava completar o plano e o propósito na vida do Filho
para que se completasse o plano e o propósito na humanidade, em mim e em você, para que nós fôssemos resgatados, nós fôssemos alcançados, nós fôssemos restaurados, nós fôssemos iguais ao Senhor através da pessoa de Cristo. Quando somos chamados cristãos, somos pequenos cristos. Precisamos agir, viver e desejar como Jesus viveu, agiu e desejou o Senhor e o reino de Deus aqui na terra. Estamos tendo a oportunidade agora, de novo, mais uma vez, nesse dia, nessa Páscoa, de passarmos essa vida que temos vivido para uma nova vida, de passarmos dessa forma natural, humana e às vezes até carnal de vida, para uma vida realmente transformada, santificada, com o coração disponível em Deus para ser ministrado, trabalhado, tratado. Oportunidade para confessarmos os nossos pecados, admitirmos as nossas falhas, os nossos erros, admitirmos o quanto somos falíveis como pessoas, mas o quanto desejamos e o quanto precisamos que o Senhor seja em nós, o nosso Senhor e Salvador, nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Meu amado, em nome de Jesus, nesse dia, o Senhor quer realmente nascer dentro do seu coração e na sua vida. E o Senhor está chamando você também para vir com Ele, para nascer de novo, para ser uma nova criatura, ser um novo homem, uma nova mulher, um novo cristão, um novo filho, uma nova filha. Em nome de Jesus. Que não seja apenas mais uma Páscoa, mas que seja a Páscoa que pode transformar a tua vida. Que não seja mais um encontro, ainda que limitado esse encontro de família por causa das restrições legais e sanitárias. Mas, em nome de Jesus, que seja um encontro realmente da tua família com o Senhor Jesus na tua casa, onde você estiver. E o propósito de restauração, de morte e ressurreição aconteça também na tua vida, para uma nova vida, para um novo viver, em nome de Jesus. Amém? Quero convidar você a estar fechando os olhos agora. E se essa palavra ministrou o seu coração, se essa palavra ministrou a sua vida, eu quero que você permita que o Espírito Santo agora, te peço que você permita ao Espírito Santo que Ele fale contigo e que Ele provoque na sua vida, no seu interior, onde você estiver, a nova vida que o Senhor tem para você. Em nome de Jesus. Se você já é cristão, deixa o Senhor completar a obra na tua vida. Deixa o Senhor completar o querer dele na sua vida. Se você ainda não é cristão, aproveite esse momento. Aceita o Senhor como Jesus e Salvador da tua vida, o único e suficiente Salvador. E que haja salvação, que haja restauração, que haja misericórdia na sua família, na sua casa, e você seja o plano e o sonho que Deus tem realmente para você como homem, como mulher de Deus. Amém? Fecha teus olhos, por favor, vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, Pai, eu peço a Ti, Senhor, que onde cada vida estiver agora, que este homem, esta mulher, este jovem, esta criança, seja alcançado pelo poder do Teu Espírito Santo. E amado Espírito Santo, Senhor, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que esta verdade hoje compartilhada possa alcançar esses corações e se revelar a cada um agora. Que já queimando cada coração, já queimando o interior de cada vida. Senhor, em nome de Jesus, toca agora na cabeça dessa pessoa, que o fogo do Senhor queime da cabeça aos pés, em nome de Jesus. Aonde eles estiverem, se tiver algum problema de enfermidade, Pai, haja cura agora. O Senhor é poderoso. E amado Espírito Santo, provoca cura agora. Nós liberamos cura sobre a vida daqueles que nos ouvem. Cura sobre a vida daqueles que creem, daqueles que estão esperando nesse momento, desejando restauração, ordenação do altar, no nome de Jesus, o completar da obra, o completar do propósito. Pai, todo sentimento de morte na vida daqueles, ó Pai, que conosco estão nesse momento, caiam por terra agora, em nome de Jesus. Espírito de suicídio, em nome de Jesus, de homicídio, cai por terra. Traz vida, Senhor, em nome de Jesus, traz restauração.
Que a Páscoa não seja algo nominal na vida da tua igreja, do teu povo, Pai, mas seja realmente um momento de grande restauração e um grande levante de um grande povo, de um grande exército chamado o povo do Senhor, menina dos olhos de Deus, marcados em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré, não apenas nos ombrais, mas de uma forma completa e plena, em tudo aquilo que eles são, vivem, fazem, são e sentem. Que os corações sejam libertos da amargura, da dor, do fracasso, da angústia, da opressão. Haja libertação e passem para uma nova vida em ti, meu amado. Em nome de Jesus, querido Deus, alcança a tua igreja, o teu povo. Abençoa, Pai, a nossa igreja, a nossa congregação, a Comunidade Cristã Videira. Pai, a igreja que nós amamos e caminhamos junto, abençoa aonde eles estiverem agora. E abençoa, Pai, em nome de aqueles que nós não conhecemos, mas que conosco compartilham este momento. Que o amor e a graça do Senhor alcance eles profundamente, aonde eles estiverem, de uma forma sobrenatural. E a paz que excede todo entendimento, em nome de Jesus, preencha esses corações. Haja alegria, haja paz, haja realmente gozo no Senhor sobre o teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Deus abençoe em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a casa de cada um de vocês. E caso vocês desejarem entrar em contato, o contato vai ficar depois no link do vídeo. E fique à vontade. Se precisar de oração, precisar de alguma orientação, bater um papo, em nome de Jesus. Deus abençoe. Tenha uma ótima semana. Guarde os seus corações, guarde a sua vida com o Pai. Em nome de Jesus. Amém.